Você já parou para pensar se uma planta é apenas um ser vivo que cresce, se reproduz e morre, ou se existe algo a mais acontecendo ali dentro? Será que as plantas podem, de alguma forma, pensar? O que a ciência vem descobrindo nos últimos anos é simplesmente surpreendente. Estudos revelam que as plantas têm estratégias complexas, memórias ocultas e até comportamentos que parecem, de certa forma, inteligentes. Hoje, você vai conhecer o lado mais misterioso do mundo vegetal, o das plantas que parecem raciocinar sem cérebro. A primeira coisa que precisamos entender é: plantas não têm cérebro, nervos ou neurônios como os animais. Isso é óbvio. Mas então como é possível falar em inteligência vegetal? Cientistas usam o termo neurobiologia vegetal para descrever a forma como as plantas se comunicam, aprendem e tomam decisões. E é aí que a coisa fica interessante. Ao invés de um sistema nervoso central, as plantas têm redes químicas e elétricas que funcionam como uma espécie de internet biológica, transmitindo sinais de célula em célula. Por exemplo, quando uma lagarta começa a mastigar uma folha, a planta envia impulsos elétricos pelo seu corpo em questão de segundos, alertando outras partes para produzir substâncias de defesa. Um dos experimentos mais famosos foi feito com a mimosa pudica, aquela plantinha sensível que fecha as folhas ao ser tocada. Pesquisadores repetiram o mesmo estímulo várias vezes, sem oferecer nenhum perigo real. Resultado? A planta aprendeu a ignorar o toque, economizando energia. E o mais incrível, mesmo semanas depois, ela lembrava da experiência. Isso mostra que as plantas têm algo comparável à memória. Outro aspecto impressionante é a capacidade de comunicação. Pelo ar, elas liberam compostos químicos chamados voláteis. Esses sinais avisam plantas vizinhas sobre predadores, pragas ou falta de água. E não para por aí. O solo também é uma rede viva, raízes conectadas a fungos formam o que os cientistas chamam de Wood Wide Web, ou seja, uma internet subterrânea. Através dela, árvores compartilham nutrientes, trocam informações e até ajudam plantas mais jovens a sobreviver. É como se fosse um cérebro coletivo, só que espalhado debaixo da terra. Pode parecer exagero, mas as plantas realmente tomam decisões. Um exemplo curioso: as trepadeiras. Quando crescem, elas precisam escolher para onde estender seus ramos. Experimentos mostraram que, diante de diferentes suportes, elas conseguem identificar o mais estável e o alcançam com movimentos direcionados. Outro caso é o das raízes. Elas conseguem decidir se vão em busca de água ou nutrientes, analisando as condições ao redor. Isso é feito sem um cérebro, mas com um sistema de percepção e resposta extremamente refinado. Talvez você já tenha ouvido falar que as plantas gostam de música. Isso não é apenas mito popular. Estudos mostram que certas frequências sonoras estimulam o crescimento das raízes e até aumentam a produção de algumas culturas agrícolas. Mais surpreendente ainda, algumas plantas conseguem perceber sons de insetos mastigando e ativar mecanismos de defesa antes mesmo de serem atacadas. Ou seja, elas têm um sentido auditivo sem orelhas. Agora vem a grande questão: se plantas podem aprender, se comunicar e até reagir de forma adaptativa, podemos dizer que elas pensam? A ciência prefere usar termos como inteligência adaptativa ou comportamento vegetal, mas, de fato, esses fenômenos desafiam nossa ideia de que apenas animais podem ser conscientes do ambiente. Isso também levanta reflexões éticas. Se plantas têm memória e sensibilidade, como devemos tratá-las na agricultura, nas cidades e até nos nossos jardins? As plantas talvez não pensem como nós, mas sem dúvida possuem um tipo de sabedoria silenciosa, que a ciência só começa a desvendar. Elas provam que a vida é muito mais complexa do que imaginamos. E aí, depois de tudo isso, você acredita que as plantas podem, de alguma forma, pensar? Conta aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E se você gosta de mergulhar nos mistérios da natureza, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo. Até o próximo vídeo!